bem-vindos à segunda parte da nossa aula 5. Agora a gente vai falar de linguagens reconhecidas por autômatos finitos determinísticos, tá? Primeiramente, qual linguagem é reconhecida por esse autômato N1? Vocês conseguem me dizer? Uma vez que meu autômato ele chega no estado Q4, ele vai aceitar a minha cadeia, independente do símbolo lido. Se ele lê 0 ou se ele lê 1, ele vai permanecer nesse estado Q4. Tanto para 0, quanto para o estado, quanto para a leitura do símbolo 1. Então, o problema aqui, basicamente, é determinar qual caminho, ou qual sequência de caminho, meu autômato sai do Q1 para Q4, quais são esses símbolos lidos necessários? Vocês conseguem dizer que cadeias são essas? Pausem o vídeo por 5 segundos e tentem aí dizer quais são as cadeias ou quais são as subcadeias possíveis para sair do estado Q1, esse meu estado inicial, até o meu Q4. Vocês sabem dizer? Basicamente, eu tenho duas subcadeias. A primeira subcadeia é a minha subcadeia 1, 0, 1. Eu chego no Q4, estando no estado inicial. Lendo o símbolo 1, eu vou para o Q2. Lendo o símbolo 0, eu vou para o Q3. Lendo o símbolo 1, eu vou para o Q4. Perfeito? E agora, a outra possibilidade é, estando no Q1, fazendo a leitura do símbolo 1, eu vou para o Q2. Não fazendo a leitura de nada, fazendo a transição utilizando a cadeia vazia, vou para o Q3. No Q3, lendo o símbolo 1, eu vou para Q4. Então, a gente tem essas duas possibilidades. A subcadeia 1, 0, 1 e a subcadeia 1, 1, 1, 1. Então, qual é a linguagem reconhecida por esse autômato? Não escutei vocês? São cadeias contendo 1, 1 ou cadeias contendo 1, 0, 1 como subcadeias delas. Então, a linguagem reconhecida por esse autômato em si é justamente essa, cadeias binárias contendo 1, 1 ou 1, 0, 1 como subcadeia. Agora pense nesse exemplo 2, nesse segundo autômato, que a gente tem os estados Q1, Q2, Q3 e Q4. Façam o teste da computação, lá aquela árvore de possibilidades, para as cadeias 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Façam um teste para todas essas cadeias e me digam quais dessas cadeias foram aceitas e quais delas foram rejeitadas. Pausaram o vídeo aí por 5 segundos? Exatamente. As cadeias rejeitadas foram a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e as aceitas foram 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Essas são as cadeias binárias que foram aceitas e rejeitadas pelo meu autômato. E qual característica, qual é a linguagem reconhecida por esse autômato N2? Vocês conseguem me dizer? Por essas características, ou então pela leitura em si da cadeia? São cadeias binárias em que o antepenúltimo símbolo, o terceiro símbolo de trás para frente, é um símbolo 1. Então, o antepenúltimo símbolo, que é justamente o que caracteriza essas cadeias aceitas, tem como antepenúltimo símbolo o símbolo 1. Perceba, essa aqui, esse símbolo aqui, nessa aqui também, nessa também e nessa também. Considerando essa linguagem anterior, essa linguagem que ela é um pouco mais complexa, até de notar e de fazer a minha linguagem reconhecida por esse autômato, será que seria possível construir um autômato, uma FD, que reconheça essa linguagem A? Será que seria possível? Vocês conseguem me responder? É sim possível construir um autômato, uma FD, que reconheça a linguagem A. Mas ela é muito mais difícil de ser interpretada. Perceba, aqui eu tenho uma FD que reconhece justamente a mesma linguagem, e perceba que quão mais complexo é um FD que reconhece a mesma linguagem. Eu começo no meu estado Q00 e vou incluindo atrás, nesses números,
a sequência de símbolos lidos. Então, por exemplo, se eu estou no estado Q00 e faço a leitura do estado zero, do símbolo 0, eu incluo um 0 atrás, então meu estado não muda. Então fica Q00. Quando eu faço a leitura do símbolo 1, eu venho para esse estado que eu chamei de Q001. Esse estado aqui, eu acrescentei justamente o símbolo 1 no final da minha cadeia, na direita da minha cadeia. Estando nesse estado aqui, se eu fizer a leitura do símbolo 0, então eu acrescento um 0 no final e ele vira o estado Q010. Se eu faço a leitura do símbolo 1, estando nesse estado, eu acrescento um na direita, descarto o mais à esquerda, então fica Q01. Novamente, estando no estado aqui Q010 e faço a leitura do símbolo 0, eu acrescento um 0 no final e meu estado vira Q100, Q100. E esse sim é o estado final, porque o terceiro símbolo da direita para a esquerda, ele é, meu antepenúltimo símbolo lido, ele é justamente o símbolo 1. Se eu estou nesse estado aqui e leio o símbolo 1, eu faço essa transição e venho para o estado Q101, porque também meu antepenúltimo símbolo lido também foi um símbolo 1. Agora eu tenho que, se eu fizer a leitura nesse estado aqui e fizer a leitura do símbolo 1, eu descarto esse mais à esquerda e acrescento 1 no final, ou seja, meu antepenúltimo símbolo lido foi um 0 e esse estado não é um estado de aceitação. E assim sucessivamente, gente. Eu não vou diferenciar todo esse meu AFD não, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Mas percebam que a interpretação desse AFD ele é muito mais complexa do que trabalhar com uma AFN dessa seguinte forma. A gente consegue até definir bem mais fácil a linguagem em si desse AFN. Agora vamos pensar nesse terceiro exemplo. A gente tem um alfabeto unário, que é um alfabeto bem mais simples, que é composto apenas por um símbolo, o símbolo 0, e a gente tem a seguinte linguagem. A linguagem é feita por 0K, tal que K mod 2 igual a 0, ou K mod 3 igual a 0. Ou seja, basicamente são cadeias de 0 com tamanho múltiplo de 2 ou múltiplos de 3. Esse exemplo em si ele é excelente para mostrar para vocês a utilização e a funcionalidade das minhas transições com o símbolo vazio, que ele basicamente pode ser utilizado para incluir um estado inicial e fazer uma ramificação entre dois subautômatos, se é que a gente pode chamar assim. Onde esse primeiro autômato aqui, formado por Q1 e Q2, ele reconhece a primeira parte da linguagem, ou a linguagem de cadeias de zeros com tamanhos múltiplos de 2, e esse subautômato aqui de baixo, ele reconhece a segunda parte, desculpa, da minha linguagem, que são cadeias de 0 com tamanho múltiplos de 3. Esse subautômato em si, esse autômato como um todo, ele é composto por dois subautômatos e esse estado de aceitação, esse estado inicial Q0, que faz a junção desses dois autômatos utilizando essa transição vazia. Então, logo que começa a minha computação desse autômato, lá no meu ramo, eu já tenho que me preocupar com essas transições vazias. Então, meu estado inicial aqui é 0, mas na verdade eu já tenho duas ramificações. Uma ramificação para Q1 e uma ramificação para Q3. E eu faço a leitura da minha cadeia, por exemplo, essa cadeia composta por 5 zeros, ou 0, 0, 0, 0, 0, eu faço a ramificação conforme os meus estados de Q1 e Q3 sendo sub-raízes, se é que a gente pode chamar assim também. Tá? Esses nomes, sub-raízes, subautômatos, eles não são nomes formais, tá? Eu utilizo para facilitar a interpretação da gente. Então, logo no começo da computação, eu tenho o ramo inicial, que é Q0, a minha raiz, e começo pelos estados Q1 e Q3, que são meus estados que podem ser chegados a partir de Q0, utilizando as transições vazias.
Quando eu faço a leitura do primeiro símbolo, do símbolo 0, eu tomo a decisão de Q1, lendo 0, vai para Q2. Q0, lendo o símbolo 0, não tem nenhuma ramificação, então esse é o estado terminal, esse ramo aqui morre. Q3, lendo o símbolo 0, ele vai para Q4. Em Q4 e em Q2, quando eu leio o símbolo 0, o que é que eu faço? Estou em Q2, lendo o símbolo 0, vou para Q1. Estou em Q4, lendo o símbolo 0, estou nesse estado aqui, eu lendo o símbolo 0, vou para Q5. Em Q1 e Q5, lendo o símbolo 0, eu vou para Q2. Em Q5, lendo o símbolo 0, eu vou para Q3. Em Q3, lendo o símbolo 0, lendo esse símbolo, eu vou para Q4. Em Q2, lendo o símbolo 0, eu vou para Q1. Eu vou para Q1. Perfeito. Em Q1, lendo o símbolo 0, eu vou para Q2. E em Q4, lendo o símbolo 0, se eu estou aqui em Q4, leio o símbolo 0, eu vou para Q5. Logo, essa cadeia, vocês conseguem me dizer se ela é aceita ou rejeitada por esse autômato? Eu acho que vocês devem ter dito como Q2 e Q5, eles não são aceitos, não são estados finais ou estados de aceitação do meu autômato, então essa cadeia de 5 zeros ela é rejeitada pelo meu autômato. Agora, se eu tivesse as cadeias, por exemplo, a cadeia vazia, a cadeia com 2 zeros, a cadeia com 3 zeros e a cadeia com 4 zeros, elas seriam aceitas pelo meu autômato. Vocês conseguem me dizer por quê? E quais são as ramificações que me levam para aceitar essas cadeias que eu acabei de falar? Novamente, a cadeia vazia, a cadeia com 2 zeros, a cadeia com 3 zeros e a cadeia com 4 zeros. Faça um teste para me dizer se realmente eu não estou falando besteira ou se essas cadeias que eu acabei de falar, elas são aceitas pelo meu autômato. Aqui a gente tem um detalhe bem interessante para a gente analisar, que é quem vocês acham que reconhece mais linguagens? AFN ou AFDs? Logo de cara, a gente pode dizer que a AFNs ela parece ser muito mais poderosa do que a AFDs, por serem mais flexíveis, por serem mais simples de serem projetadas, mas a gente viu também que uma AFD em si ele pode ser descrito formalmente como uma AFN, então quer dizer que elas são equivalentes? Ambos reconhecem a mesma classe de linguagens. Ambos reconhecem essas linguagens que a gente chama de linguagens regulares. Lembram lá do teorema que eu falei na aula passada, o que eram linguagens regulares? Bem, linguagens regulares são linguagens reconhecidas por todo autômato finito. Então, isso inclui autômatos finitos não determinísticos. Ou seja, no final das contas, elas são equivalentes. Duas máquinas elas são ditas equivalentes se elas reconhecem a mesma linguagem. Então, a gente tem aqui essa máquina, essa FD e essa FN aqui, elas são equivalentes porque reconhecem essa linguagem que são cadeias binárias, que o antepenúltimo símbolo é um símbolo 1. A gente vai ter também esse teorema que a gente vai analisar na próxima aula, que é o teorema 1.39, onde todo autômato finito não determinístico tem um autômato finito determinístico equivalente. A gente vai aprender a como converter um autômato, uma FN, em uma AFD. Isso a gente vai deixar para a nossa próxima aula, tá bom? Então é isso. Dúvidas, comentários, sugestões vocês já sabem. Botem aqui nos comentários, me enviem um e-mail ou me mandam uma mensagem no WhatsApp com a sua dúvida que eu vou ficar feliz em tirá-la. Tá? Novamente, as fontes, o livro do Cipser e as aulas do professor Marcelo Loreto. Obrigado e até a próxima aula.